Capítulo 12. Sara obriga Abraão a afastar Agar e Ismael de seu próprio filho. Um anjo consola Agar. Posteridade de Ismael. Gênesis 22. Sara de início amou Ismael como se fosse seu próprio filho, porque o considerava sucessor de Abraão. Quando se viu mãe de Isaque, todavia, julgou que não era mais convincente criá-los juntos, porque Ismael, sendo muito mais velho, poderia muito facilmente, após a morte de Abraão, tornar-se senhor. Assim, ela persuadiu Abraão a afastá-lo juntamente com a sua mãe. Ele, em princípio, teve dificuldades em fazê-lo porque ele parecia desumano expulsar de casa uma criança e uma mulher às quais tudo faltava. No entanto, Deus lhe deu a conhecer que ele devia dar essa satisfação a Sara. Como Ismael não era ainda capaz de se governar sozinho, ele o entregou à mãe, a quem disse que se fosse embora, dando-lhe apenas alguns pães e um odre cheio de água. Depois de se haver esgotado o pão e o pouco de água, Ismael sentiu tal sede que estava a ponto de morrer. E Agar, não podendo suportar a pena de vê-lo morrer diante de seus próprios olhos, colocou-o ao pé de um pinheiro e afastou-se. Um anjo apareceu e mostrou-lhe uma fonte que estava próxima, recomendando-lhe que tivesse muito cuidado com o filho e asseverando-lhe que, se cumprisse bem esse dever, ela seria feliz. Uma consolação tão inesperada fê-la retomar a coragem. Continuou a andar e encontrou alguns pastores que a ajudaram em tão grande necessidade. Quando Ismael chegou à idade de se casar, Agar deu-lhe por esposa uma mulher egípcia, porque ela também havia nascido no Egito. Ele teve 12 filhos: Nebaiote, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Napis e Quedemá. Eles ocuparam toda a região que está entre o Eufrates e o Mar Vermelho e a chamaram Nabateia. Os árabes originaram-se dele e os seus descendentes conservaram o nome de nabateenses por causa de seu valor ou da fama de Abraão. Capítulo 13. Abraão, para obedecer à ordem de Deus, oferece-lhe o filho Isaque em sacrifício. Deus, para recompensar-lhe a fidelidade, confirma-lhe todas as promessas. Gênesis 22. Nada se poderia acrescentar à ternura que Abraão tinha para com Isaque, tanto porque era o único filho, quanto porque lhe fora concedido por Deus em sua velhice. Isaque, por sua vez, praticava com tanto entusiasmo toda espécie de virtudes, servia a Deus com tanta fidelidade e prestava a seu pai tanto serviço que dava a Abraão todos os dias novos motivos para amá-lo. Abraão só pensava em morrer, e seu único desejo era deixar aquele filho como seu sucessor. Deus concedeu o que Abraão desejava, mas antes quis experimentar a sua fidelidade. Apareceu-lhe depois de haver-lhe lembrado das graças particulares com que sempre o favorecera, as vitórias que o haviam feito conquistar os inimigos e as propriedades com que a brindara. Ordenou-lhe que lhe sacrificasse o filho Isaque no monte Moriá e assim testemunhasse por aquele ato de obediência que ele preferia a vontade divina ao que ele tinha de mais caro no mundo. Estando Abraão persuadido de que nenhuma consideração poderia dispensá-lo de obedecer a Deus, a quem todas as criaturas são devedoras da própria existência, nada disse a sua esposa nem a qualquer outro de seus familiares sobre a ordem que havia recebido de Deus ou acerca da resolução de executá-la, com medo que eles se esforçassem para dissuadi-lo de seu propósito. Disse somente a Isaque que o seguisse, acompanhado por 2 criados, e mandou colocar sobre um jumento todas as coisas que necessitava para o sacrifício. Após haver caminhado durante 2 dias, avistaram o monte que Deus lhe havia indicado. Deixou então os 2 criados no sopé do monte e subiu somente com Isaque. No cimo desse monte, o rei Davi mais tarde fez construir um templo. Levou para lá tudo o que precisava, exceto a vítima para o sacrifício. Isaque tinha então 25 anos. Ele preparou o altar, mas não vendo vítima alguma, perguntou ao pai quem ele queria sacrificar. Abraão respondeu-lhe que Deus, que pode dar aos homens todas as coisas que lhes faltam, e tira-lhes as que já possuem, dar-lhes uma vítima que se dignasse aceitar o sacrifício deles.
Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: Meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada e deixar-vos ao morrer como herdeiro de tudo que possuo. Mas, como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemo-nos-lhe, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nascestes para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai, ao soberano Senhor do Universo, que em vez de terminar a vossa vida com uma doença, numa cama ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente às quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado se Deus mesmo não tivesse impedido. Ele chamou Abraão pelo nome e proibiu de matar o filho, dizendo-lhe que havia ordenado o sacrifício não para tirá-lo depois de haver concedido, ou porque sentia prazer em ver derramar sangue humano, mas somente para lhe experimentar a obediência. Agora, vendo com quanto zelo e fidelidade for obedecido, aceitava o sacrifício e garantia-lhe como recompensa que jamais deixaria de assistir a ele e a toda a sua descendência. Quanto ao filho que lhe for oferecido e queria restituir, viveria feliz e por muito tempo, e a sua posteridade seria ilustre por uma longa série de homens valentes e virtuosos, que submeteriam pelas armas todo o país de Canaã. A fama deles tornar-se-ia imortal. As suas riquezas seriam tão grandes e sua felicidade tão extraordinária que eles seriam invejados por todas as outras nações. Concluindo esse oráculo, Deus fez aparecer um carneiro para ser oferecido em sacrifício. Aquele pai fiel e seu filho sensato e feliz abraçaram-se no auge da alegria pela grandeza das promessas, terminaram o sacrifício e voltaram para encontrar Sara. Deus, fazendo prosperar todos os seus desígnios, cumulou de felicidade todo o restante da vida de Abraão. Capítulo 14. Morte de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 23. Algum tempo depois, Sara morreu com a idade de 127 anos e foi enterrada em Hebrom, onde os cananeus se ofereceram para lhe dar sepultura. Abraão, porém, preferiu adquirir para esse fim um campo que comprou por 400 ciclos de um habitante de Hebrom chamado Efron, onde ele e seus descendentes construíram um túmulo. Capítulo 15. Abraão desposa Quetura depois da morte de Sara. Filhos que teve dela e sua posteridade. Faz seu filho Isaque casar-se com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Gênesis 25. Abraão, depois da morte de Sara, desposou Quetura e teve dela 6 filhos, todos infatigáveis no trabalho e muito ativos. Chamavam-se Zincrã, Joquizã, Meda, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã teve 2 filhos, Seba e Dedã, o qual teve Assurim, Letuzim e Leumim. Midian teve 5 filhos, Refar, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Abraão aconselhou a todos que se fossem estabelecer em outros países. Eles ocuparam a Troglodita e toda aquela parte da Arábia Félix que se estende até o Mar Vermelho. Disse também que Éfer, de que acabamos de falar, apoderou-se da Líbia por meio das armas e que seus descendentes lá se estabeleceram e a chamaram com o nome dele. África, que o Alexandre Poliósto afirma com essas palavras.
O profeta Cleodemas, cognominado Malque, que é exemplo do legislador Moisés, escreveu a história dos judeus, diz que Abraão teve de Quetura, dentre outros filhos, Afrã, Sur e Afrã. Sur deu seu nome à Síria, Afrã, cidade Afra, e Afrã, a África, e que eles combateram na Líbia contra Anteu sob o comando de Hércules. Ele acrescenta que Hércules desposou a filha de Afrã e que dela teve um filho de nome Deodoro, o qual foi o pai de Sofo, que deu nome aos Sofáscios. Gênesis 24. Isaac tinha mais ou menos 40 anos quando Abraão pensou em casá-lo, lançando vista sobre Rebeca, filha de Betuel, que era filho de Naor, seu irmão. Em seguida, ele escolheu para ir pedi-lo em casamento o mais amigo dentre os seus servidores, ao qual obrigou por juramento, fazendo-o pôr a mão sobre a sua coxa, executar tudo o que ele lhe ordenar. Deu-lhes presentes raros que seriam admirados num país onde ainda nada fora visto de semelhante. Esse fiel servidor demorou-se muito tempo antes de chegar à cidade de Harã, porque lhe foi necessário atravessar a Mesopotâmia, onde havia grande quantidade de ladrões, onde os caminhos são muito difíceis no inverno e onde se sofre muito no verão pela dificuldade em se encontrar água. Quando chegou aos arredores da cidade, avistou várias moças que iam ao poço buscar água. Rogou então a Deus que, se fosse a sua vontade que Rebeca desposasse o filho de seu senhor, fizesse com que ela se encontrasse entre as moças e que, recusando-se as outras a lhe darem de beber, ele pudesse conhecê-la pelo ato de gentileza com que o atenderia. Aproximou-se em seguida dos poços e rogou às moças que lhe dessem água. Todas responderam que era muito difícil tirá-la e que dela também precisavam, não podendo assim atendê-la. Rebeca, ouvindo-as falar assim, disse que elas eram bem delicadas por recusar aquele favor a um estrangeiro e, ao mesmo tempo, ofereceu-lhe água com grande bondade. Tão favorável início deu ao prudente servidor esperanças de que a sua viagem longasse bom êxito. Lhe agradeceu-lhe para ter ainda maior certeza de suas conjecturas, rogou-lhe que dissesse quem eram os que tinham a aventura de tê-la por filha. A isso acrescentou que desejava que Deus lhe fizesse a graça de encontrar um marido digno dela, a qual desses filhos que lhe herdassem a virtude. A sensata donzela respondeu-lhe com a mesma gentileza que se chamava Rebeca, que seu pai era Betuel, e que depois da morte deste Labão, seu irmão passara a cuidar dela, de sua mãe e de toda a sua família. Então o servo, vendo com grande alegria não haver mais dúvida de que Deus o assistia no desempenho de sua missão, ofereceu a Rebeca uma cadeia e outros ornamentos próprios para donzelas e rogou-lhe que o recebesse como sinal de gratidão pelo favor que ela, dentre todas as moças, tivera a bondade de lhe prestar. Suplicou-lhe em seguida que o levasse à casa de seus parentes, porque a noite já se aproximava, e trazendo-lhe objetos de muito valor, julgava não haver melhor lugar onde guardá-los do que na casa dela. Disse ainda que, julgando da virtude de seus familiares pela via nela, não duvidava que o recebiam, pois pretendia ser-lhes de peso, pagaria todas as despesas. Ela respondeu-lhe que ele não errava fazendo boa ideia de seus parentes, mas não lhes fazia muita honra ao pensar que eles seriam capazes de receber alguma coisa por lhe darem hospedagem, pois cumpriam de muito boamente o dever da hospitalidade. Iria em seguida falar com o irmão e o traria imediatamente para se entender. Ela foi para casa e o fez o que havia prometido. Labão ordenou aos servos que cuidassem dos camelos e convidou o hóspede para jantar. Quando terminaram a oração, o servo de Abraão disse-lhe: Abraão, filho de Terá, é vosso parente. Depois dirigiu-se à mãe de Rebeca e acrescentou: Naor, filho, avó dos filhos de quem sois mulher, sois a mãe, era irmão de Abraão. Abraão é meu senhor. Ele mandou-me até vós para pedir em casamento essa moça para o seu único filho, herdeiro de todos os seus bens. Ele poderia ter escolhido uma das donzelas mais ricas de seu país, mas julgou melhor prestar essa homenagem aos de sua descendência, em vez de se aliar aos de uma nação estrangeira. Secundai, por favor, o seu desejo com tanto maior alegria, por isso é, sem dúvida, conforme a vontade de Deus, que além da assistência que me prestou na viagem, me fez encontrar com rara felicidade essa virtuosa donzela e a vossa casa. Tendo ao chegar encontrado diversas moças que iam tirar água do poço, desejava eu que uma fosse do seu número que pudesse conhecer. E assim aconteceu.
Portanto, tendo Deus vos feito ver que esse casamento lhe agrada, podereis recusar o vosso consentimento e não considerar Abraão o pedido que vos faz por seu intermédio? Uma proposta tão vantajosa e da qual Labão e sua mãe não podiam duvidar que era agradável a Deus, foi recebida por eles com uma satisfação inimaginável. Então enviaram Rebeca e Isaque a desposou, estando já de posse de todos os bens de seus pais, pois os filhos que Abraão tivera de Quetura havia ido se estabelecer em outras províncias. Capítulo 16. Morte de Abraão. Gênesis 25. Abraão morreu pouco tempo depois do casamento de Isaque. Foi tão eminente em toda espécie de virtudes que morreu ser muito particularmente querido e favorecido por Deus. Viveu 175 anos. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no em Hebrom, junto de Sara, sua mulher. Capítulo 17. Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Uma grande carestia obriga Isaque a sair do país de Canaã, e ele permanece algum tempo nas terras do rei Abimeleque. Casamento de Esaú. Isaque, enganado por Jacó, outorga-lhe a bênção, julgando dá-la a Esaú. Para evitar a cólera de seu irmão, Jacó retira-se para a Mesopotâmia. Gênesis 25. Rebeca estava grávida da morte de Abraão, e de maneira tão esquisita que Isaque, temendo por ela, consultou a Deus para saber qual seria o fim daquela estranha gravidez. Deus respondeu-lhe que ela teria 2 filhos, dos quais sairiam 2 povos e que teriam um deles os nomes e as origens. O mais novo, porém, seria o mais poderoso. Viu-se pouco tempo depois o efeito dessa predição. Rebeca teve gêmeos, sendo o mais velho todo coberto de pelos e o mais novo segurava-lhe o calcanhar quando vieram à luz. O mais velho chamou-se Esaú por causa dos pelos que apresentava ao nascer, e Isaque tinha por ele afeto particular. O mais novo foi chamado Jacó, e Rebeca amava-o muito mais que ao primogênito. Gênesis 26. O país de Canaã foi nesse mesmo tempo flagelado por uma carestia extraordinária. No Egito, entretanto, reinava a abundância. Isaque resolveu ir para lá, mas Deus lhe ordenou que parasse em Gerar. Como havia grande amizade entre o rei Abimeleque e Abraão, o monarca mostrou-lhe de início muita boa vontade. Mas, quando viu que Deus o favorecia em todas as coisas, começou a sentir inveja e obrigou-se a se retirar. Isaque foi então para um lugar de nome Fará, isto é, um vale muito próximo de Gerar. E é aí que escavou um poço, mas os pastores de Abimeleque vieram armados para impedir. Como ele não era de índole inclinada a brigas, deixou-lhes o lugar e permitiu que se gabassem de tê-lo obrigado pela força a se retirar, embora lhe o tivesse feito voluntariamente. Começou em seguida a cavar outro poço, e outros pastores também impediram que ele o terminasse. Vendo-se obstaculizado pela maneira, resolveu com muita prudência esperar um tempo mais favorável, e este chegou bem depressa. Com permissão de Abimeleque, cavou um poço, ao qual chamou Reobote, isto é, grande e espaçoso. Quanto aos 2 outros que haviam começado, um chamou Ezeque, isto é, disputado, e o outro Sitna, isto é, inimizade. No entanto, como Deus prodigalizasse todos os dias novas bênçãos a Isaque, a sua prosperidade e riqueza, fez Abimeleque temer que os motivos que o filho de Abraão tinha para se queixar dele fizesse mais impressão sobre o seu espírito do que a lembrança da amizade que lhe mostrara no início e o levasse a se vingar. Então, não querendo como inimigo, foi ter com ele, acompanhando somente por um dos nobres de sua corte, para renovar a aliança. Não teve dificuldade em conseguir o seu intento, porque a bondade de Isaque e a lembrança da antiga amizade desse príncipe por ele e para com Abraão fizeram-no esquecer facilmente todos os maus tratos que havia recebido. Esaú, na idade de 40 anos, desposou Ada, filha de Elon, e Olibama, filha de Zibeão, ambos príncipes dos cananeus. Não pediu permissão ao seu pai, que jamais a teria concedido, porque não aprovava que ele se aliasse a estrangeiros. No entanto, como não queria aborrecer o seu filho, ordenando-lhe que devolvesse as 2 mulheres, Isaque suportou-o sem nada dizer. Gênesis 27. Homem justo e acabrunhado pela velhice, Isaque havia também perdido a visão. Um dia mandou chamar Esaú e disse-lhe que, não podendo mais ver a claridade do dia, nem servir a Deus com todo esmero, como sempre o fizera, queria, antes de morrer, dar-lhe a sua bênção. Disse-lhe que fosse à caça, trouxesse o que apanhasse para ele,
Isaque comer e em seguida rogaria a Deus que fosse sempre seu protetor, pois não via melhor maneira de empregar o pouco de tempo que lhe restava de vida. Esaú partiu logo para executar a ordem. No entanto, Rebeca, que desejava a bênção de Deus sobre o irmão dele e não sobre ele, embora não fosse essa a intenção de seu pai, disse a Jacó que matasse um cabrito e o preparasse. Ele obedeceu e, quando a refeição ficou pronta, cobriu os braços e as pernas com a pele de cabrito, a fim de que Isaque, ao tocá-lo, o tomasse por Esaú. Como eram gêmeos, assemelhavam-se em tudo mais. Apresentou-lhe em seguida o prato que havia preparado, mas não o fez sem o temor de que ele descobrisse o engano e lhe aplicasse uma maldição em lugar da bênção. Isaque falou com ele e notou nas suas respostas certa indiferença na voz. Jacó então aproximou o braço e Isaque, depois de havê-lo tocado, disse: Vossa voz, meu filho, parece-me a de Jacó, mas este pelo que sinto em vosso braço me faz crer que sois Esaú. E assim, não tendo mais dúvida alguma, comeu e fez depois a oração deste modo: Deus eterno, do qual todas as criaturas recebem o ser, como laxa meu Pai de benefícios. Devo-vos tudo o que tenho, e prometestes tornar a minha posteridade mais feliz ainda. Confirmai, Senhor, com os fatos a verdade de vossas palavras, e não desprezeis a fraqueza em que me encontro, pois ela me faz ter ainda mais necessidade de vossa assistência. Sede, por favor, o protetor deste filho que vos ofereço. Preservai-o de todos os perigos. Fazei-o passar uma vida tranquila, derramai sobre ele a mancheias os bens que sois possuidor. Tornai-o temível aos seus inimigos e fazei com seus amigos o homem e o adore. Apenas Isaque havia terminado essa oração. Apareceu-lhe Esaú, em favor do qual julgava tê-la feito, voltando da caça. Reconheceu então o seu erro e confessou sem se perturbar. Esaú rogou-lhe que fizesse por ele ao menos a mesma oração que tinha feito por seu irmão. Isaque respondendo que não podia, porque fizera em favor de Jacó tudo o que dependia dele. Esaú, abatido pela dor de ver-se enganado, não pôde reter as lágrimas. O pai ficou tão comovido que lhe deu outra bênção, dizendo que ele e seus descendentes seriam peritos na caça, na ciência da guerra e em todas as ações em que se exigem força e coragem, mas seriam, entretanto, inferiores a Jacó e sua posteridade. Rebeca, para salvar Jacó do perigo que o ressentimento do irmão fazia temer, persuadiu Isaque a mandá-lo à Mesopotâmia para casar-se com uma mulher de sua raça. Esaú, que havia percebido o descontentamento de seu pai por causa da aliança com os cananeus, desposou Basemate, filha de Ismael, e amou-a mais do que qualquer outra de suas esposas.